Olá, turma! Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou tarólogo há 13 anos e há poucos meses eu decidi me sentar aqui nessa mesa, gravar um vídeo, postei e nasceu então o canal Herdeiro da Magia aqui para vocês. Através desse canal eu trago mensagens 100% intuitivas, 100% guiadas por Maria Padilha. Lembrando vocês que os vídeos aqui eles não tem corte, não tem edição de corte e também eu não trago um texto programado. Eu sento aqui e descubro junto com vocês a mensagem que Maria Padilha vai trazer e como eu sempre peço a ela, assim como um dia transformou a minha vida, transformou a minha história, que Maria Padilha possa, através desse canal, transformar muitas outras vidas e ajudar quem está precisando. Então eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho por enquanto, vou começar embaralhando meu tarô. Hoje eu trouxe aqui para vocês o tarô das abelhas. Peço para vocês muitos hypes, muitos likes, muitos comentários. Como sabem, eu moro na Alemanha, então dependo muito do engajamento do Brasil, de países que falam português. Inclusive, quem puder, gente, por favor, deixem o hype e comentem o número do hype de vocês também, porque eu não tenho acesso a eles, tá? Eu não estou conseguindo ter acesso, então para que eu possa ver, saber como que nós estamos, comentem aqui embaixo para mim também. Eu vou começar embaralhando o tarô, como eu falei. Enquanto isso, você olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, traz a tua intuição, conversa com Maria Padilha, esquece um pouquinho da família e dos amigos, para que nesse momento a mensagem ela possa chegar para você, ressoar, mas não somente ressoar, que essa mensagem ela possa também acontecer na tua vida. Como eu falo para vocês, sou muito novo por aqui, estou chegando agora, então queria convidar que me sigam pelas redes sociais. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Sempre que eu posso, eu apareço por lá, posto uma fotinho para que vocês me conheçam, tento criar algum conteúdo novo. Porém, assim que eu voltar a morar no Brasil, aí sim vai ter muito conteúdo bacana para vocês. Vou ensinar ritualísticas, rituais, vou mostrar a construção do meu estúdio de gravação, que vai ser a sala de atendimento também. Mas peço que já vão fortalecendo minhas redes. E, gente, algo muito importante, se aparecer perfil falso, peço para vocês, bloqueia na hora, não responde, eu não entro em contato com ninguém, não ofereço trabalhos espirituais, não ofereço leituras espirituais. Quem precisar falar comigo, entre em contato através das redes ou então através do e-mail herdeirodamagia@gmail.com. Dessa forma vocês vão falar diretamente comigo. Porém, se alguém entrar em contato com vocês, denuncia na hora, é golpe, chama a polícia, tenha certeza que não sou eu, hein? Estamos em 2026 e é muito importante a gente se proteger, se blindar de golpes. Bom, Padilha, eu já dei os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E peço que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido. Eu peço que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. Peço que os meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem e que a senhora proteja minha mesa, proteja aqui meu ambiente, para que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de se chegar perto de mim e de atrapalhar a mensagem do vídeo de hoje. Ao povo cigano eu peço também licença e permissão, pois após o tarô eu venho com baralho cigano, onde vamos buscar por confirmações ou então por algo novo que essa pessoa precisa ficar sabendo. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, esqueça um pouquinho da família e dos amigos, esse momento que ele é nosso, deixa eu botar aqui minha música. Esse momento que ele é nosso, somos eu, você e Maria Padilha. Então vamos descobrir juntos que mensagem que ela vai trazer no vídeo de hoje. Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda. Gente, só um recadinho bem rapidinho aqui, ó. Se aquela vela apagar lá do canto, eu vi que ela começou a chorar, a vazar, tá bom? Vai ficar apagada, porque eu vou continuar a mensagem aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá então, chegamos com a carta da morte, que é a primeira carta aqui dessa leitura. Nós temos o 2 de ouros. Nós temos o 9 de espadas. O 4 de copas. O 3 de paus. A carta da justiça. O 6 de ouro. O 7 de espadas. O 7 de copas. E nós temos o 8 de paus finalizando essa primeira parte aqui da leitura. Eu tô achando uma leitura muito interessante, onde a Padilha vem aqui me falando de futuro. E por que eu te falo que ela tá aqui me falando de futuro?
A gente começa com a carta da morte e a gente encerra com o 8 de paus. Que vem falando aqui de um ciclo novo que realmente começa, um ciclo novo que se movimenta aqui na tua vida, onde as coisas elas começam a acontecer, onde as coisas elas não ficam mais paradas, se de repente elas estavam para você paradas, se de repente algumas situações aqui não estavam acontecendo. Eu vejo que daqui para frente você consegue olhar para o teu futuro com mais perspectiva e que coisas e situações novas elas vêm chegando aqui para você. Mas de alguma forma é necessário que você também entenda. Eu vou só deixar o restante das cartas aqui no cantinho, porque a gente vai vir carta por carta aqui para tentar entender. É necessário que você entenda para que você possa olhar para frente. Tá? É necessário que você consiga aqui, ó, enxergar o que tem além do horizonte. Bom, mas vamos lá, vamos carta por carta aqui para que você saia daqui sem dúvidas, entendendo exatamente a mensagem que a Padilha vem trazendo. A carta da morte, chegando logo no início da leitura, ela vem mostrando que você definitivamente você entrou em um final de ciclo. Tá? Existem coisas aqui na tua vida que já não vão mais voltar a ser como antes, situações que não voltam a ser como antes, e posso até que falar que pessoas que saíram e se afastaram aqui da tua vida, de alguma forma, elas também não voltarão a fazer parte dela. Existem algumas pessoas e situações aqui que elas precisam sim ser deixadas para trás. Para que você tenha muito mais equilíbrio, para que você viva a sua vida com muito mais prosperidade, com muito mais paz. É necessário que agora deixe... Até eu ia falar pesos, mas se não me engano foi na leitura de segunda-feira que saiu, onde falava de deixar pesos para trás. Opa, gente, só um minutinho aqui, ó. Onde falava de deixar pesos para trás. E mais ou menos aqui nessa leitura, o que eu estou sentindo é que você está definitivamente deixando realmente pesos para trás, assim como saiu na outra leitura. Se você puder, você assista também, porque eu acho que pode ser um complemento muito legal para essa aqui. Onde você deixa situações que te machucaram, que te atormentaram, que te causaram muita ansiedade, muitas dores. Tudo isso aqui vai ficando. Tudo isso aqui vem ficando. E algo novo vem chegando para você. Algo que vai te trazer um renascimento. Algo que causa em você uma grande transformação, eu poderia falar isso. Pelas cartas que eu vejo aqui em frente, a Padilha vem me mostrando que você deixa o seu passado, você entrega aqui o passado a tudo que já foi, você deixa para trás e você se abre para algo novo que vem chegando, para algo novo que a tua espiritualidade está te trazendo, mas que primeiro de tudo, existe aqui a palavra desapego na minha mente. Você precisa praticar o desapego de algo. Tem algo que ainda está sendo arrastado, tem algo que ainda está sendo levado. E esse algo que ainda está sendo arrastado, que seria esse apego, eu diria isso, está te impedindo de alguma forma de renascer. Está impedindo de alguma forma que mudanças aconteçam, que uma libertação ela aconteça na tua vida e que você possa de fato recomeçar. E eu falo isso aqui com clareza porque eu tenho aqui esse 9 de espadas chegando aqui já na frente, que é uma carta que fala sobre muita ansiedade, fala sobre muito medo, sobre muita insegurança, sobre preocupações. E que Padilha te trouxe até aqui para que você possa vencer essas preocupações, para que você possa vencer esses medos e trazer aqui novamente o equilíbrio para a tua vida. Algo está chegando é de futuro que nós estamos falando aqui, e ver se algo vai te trazer muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Engraçado, né, que tá o 2 de ouros, eu vi também aqui esses 2 barquinhos que já tinham me chamado a atenção aqui na carta do 3 de paus. Esses barquinhos aqui falando que pode ser para muitos de vocês uma parceria. Alguém que chega na tua vida para causar uma grande transformação, para tirar você de momentos de ansiedade, momentos de medo, momentos de sufoco. Mas você precisa se abrir, porque a espiritualidade está querendo trazer para você. É um renascimento. É uma conexão que eu sinto que ela está surgindo. Mas é preciso que você vença a sua insegurança, tá? E até posso falar mais, um grupo de vocês que está aqui me assistindo precisa também vencer a desconfiança. Não sei como é que foi teu último relacionamento, se de alguma forma que te deixou
muito desconfiado, se te colocou dúvidas, ou desconfiada, né, se você for mulher, se tenha colocado aqui dúvidas, mas é necessário que você consiga vencer. Você está num momento de novo ciclo. E aí, gente, algo muito importante de poder falar aqui para vocês, nós estamos no ano 1. 2026 é um ano de começo. Tudo que você planta, deixa eu pegar de novo aqui essa carta, tudo que você planta agora vai surtir muito efeito nos teus próximos anos. Tudo que você começa agora vai fazer muita diferença daqui para frente. Porque é um ano realmente de começar, de recomeçar. É um ano realmente de transformação. É um ano de aceitar que coisas novas cheguem. É um ano de entregar para o universo aquilo que não faz bem. E a carta da justiça, né? Já tá aqui, ó. Se alguém te fez mal, entrega aqui na mão da justiça divina. Já vamos chegar lá. Já me veio até uma intuição já dessa carta, já na mente. Mas carta por carta para que você saia daqui entendendo. Nós estamos no ano 1, então tudo que você aceitar transformar agora, tudo que você aceitar recomeçar agora, vai surtir muito efeito nos seus próximos anos. Até poderia falar assim, ó, tudo que você plantar agora vai florir. E ainda mais se você aceitar que alguém chegue aqui pra você, que você receba alguém na sua vida e que você creia. Eu sei que hoje em dia tá difícil, né? As pessoas não estão querendo tanto relacionamento, mas Pai já quer que você creia que tem alguém que chega aqui, ó, que traz muito mais equilíbrio. Eu até já vou pegar esse 2 de ouro junto com o 9 de espadas aqui. Alguém que vai trazer equilíbrio, proteção. Mas é uma escolha sua. Deixo bem claro aqui. É uma escolha sua. Alguém vai querer te escolher, mas você também precisa escolher essa pessoa. Alguém vai querer te escolher, mas é necessário que você escolha abandonar o passado. E aí pode ser que eu esteja falando isso não necessariamente porque você tem alguém aqui no teu coração que você ame, mas sim porque tem alguém aqui no teu coração que te causou muitas mágoas e que você está arrastando essas mágoas, que você está aqui arrastando aqui esse sofrimento. Talvez, pode ser que eu esteja falando com alguém que está passando por um processo de cura emocional. E agora a Padia vem falando aqui, ó, que é momento dessa cura espiritual fazer com que traga também movimentos, com que você saiba fazer escolhas. É momento de você começar a colocar em prática as suas escolhas. É momento, até diria, de você ser um pouco mais flexível, se cobrar menos, se julgar menos, controlar um pouco mais as suas inseguranças. Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer de novo, a Padia tá me falando aqui. E aí não sei por que saiu, mas se ela tá dizendo, com certeza vai fazer sentido. Gente, para que eu possa mergulhar na leitura, como sempre, eu já vou pedir um comentário para vocês, porque senão eu sempre esqueço. Eu sempre tento pensar que a gente está aqui frente a frente, para que a leitura ela possa fluir da forma mais verdadeira, mais intensa possível. Então eu já vou te pedir uma palavrinha, e eu quero uma chuva de comentários, hein? Vamos comentar aqui, ó, herdeiro 15 mil, para que eu possa atingir meus 15 mil inscritos logo, que é a minha meta. Então eu quero ver uma chuva de comentários se a leitura está fazendo sentido para você, se você está aqui porque você gosta do meu conteúdo, comente aqui embaixo, herdeiro 15 mil. Eu vou saber que essas pessoas são as pessoas que estão torcendo para que o meu canal ele cresça, que são as pessoas que estão torcendo para que eu possa realmente voltar a morar no Brasil, tá bom? Então agora, pedi meu comentário, agora eu sigo em paz aqui, podendo fazer a leitura e mergulhar dentro dela para você. Esse 4 de copas é uma carta que fala muito sobre reflexão, reflexão emocional, sobre, sabe assim, quando a gente precisa se abrir, a gente precisa entender que novas oportunidades elas chegam, novas decisões, um novo despertar ele chega, mas a gente precisa escolher. E essa leitura ela está falando muito aqui sobre questão de escolha. Sobre você refletir, sobre você voltar a ter interesse pela tua própria vida em algumas áreas aí que você tem abandonado.
sobre você começar a se colocar como prioridade, eu até falaria isso aqui. Porque eu acredito que você estando curado, você estando curada, quem chega aqui na tua vida vai se sentir muito bem ao teu lado também. E essas inseguranças, eu até já vou te falar, tá? Quando alguém chegar aqui no teu lado, quando alguém novo chegar aqui pra você, não deixe que essas tuas inseguranças, provavelmente por conta de um relacionamento que você tenha passado aí, teu último relacionamento, não deixe que essas inseguranças elas se transformem em ciúme. E de alguma forma essas inseguranças, esse ciúme, possa interferir, possa te atrapalhar. É como se fosse assim, ó, o Pai te trouxe até aqui para que você entenda que esse momento, essa fase aqui é uma fase de recomeço, é uma fase de renascimento. Quantas pessoas, né, não gostariam de zerar a vida, de zerar, de recomeçar, de começar do zero, de começar num novo lugar, de começar com novas pessoas, de começar com um novo amor. E o Pai te trouxe até aqui para te mostrar que é um recomeço. Mas quando a gente quer começar do zero, a gente precisa literalmente começar do zero. A gente precisa realmente morrer, nascer de novo. E quando isso aqui acontece, quando a gente vem para uma nova vida, e aí se você crê em reencarnação, vai fazer muito sentido o que eu vou te falar aqui agora. Quando a gente morre em uma vida e a gente volta para uma próxima, a gente não arrasta com a gente as coisas lá de trás. A gente não lembra do que a gente viveu lá atrás. A gente não lembra do que a gente viveu em outras vidas. Então nada disso interfere aqui nessa. Obviamente existem os karmas, existem os dharmas, existem situações que a gente veio aqui para cumprir, que a gente veio aqui para passar por elas sim. Mas sempre focados no quê? Na cura, na evolução. E tô te dando essa mensagem para que você entenda que essa tua nova fase aqui de renascimento é necessário que você esqueça. Como se fosse realmente uma nova vida. E que você possa olhar para frente. Olhar para o teu futuro. Olhar para o que está chegando. E é como se eu visse você aqui em cima, nesse morro, e esses barquinhos aqui é o que está chegando. E claramente aqui é alguém chegando para você. A partir do momento que você escolhe com esses 2 de ouros, alguém aqui chegando para você. E vai florir, tá? Porque essas abelhas aqui estão aqui pegando pólen. Quando a abelha vai de flor em flor, quando ela vai espalhando pólen, essas flores se transformam em frutos. Esses frutos, eles chegam com fartura, eles chegam com abundância. Então é realmente aqui alguém chegando aqui na tua vida para florir novamente. Florir o teu jardim, até poderia falar isso aqui. E muito interessante eu ter trazido o tarô das abelhas justo quando caiu uma leitura como essa. Que é um tarô que realmente está sendo bem intuitivo aqui para mim, para me guiar durante essa leitura, junto com Maria Padilha. No fundo, por mais que alguns de vocês estejam vivendo a solitude, por mais que alguns de vocês estejam até satisfeitos com a solitude, você não quer ficar sozinho. Você quer sim ter alguém que esteja aqui ao teu lado, você quer ter alguém que olhe para o futuro junto com você, e a Padilha mostra que está chegando. Só não deixe que as suas inseguranças lá de trás atrapalhem de alguma forma. Não permita que o ciúme atrapalhe de alguma forma. Lembra do que eu falei, você precisa renascer, você está renascendo. E aí chegamos aqui na carta da justiça. E aí lembra que eu falei pra vocês lá atrás, né, que eu tive até uma intuição já quando eu olhei pra essa carta aqui, logo na primeira vez que eu vi ela aqui na mesa. Essa abelha, ela veio aqui, ela picou. De alguma forma ela fez um mal. De alguma forma essa abelha que ela causou uma dor. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Se alguém tenha te causado mal, se alguém tenha te causado aqui essa ferida, você sabe o que acontece com a abelha depois que ela pica e o ferrão dela fica ali? Essa abelha que ela não dura, essa abelha que ela sofre uma consequência. Existe uma consequência. Ela veio aqui, ela causou a dor, ela causou a ferida, mas agora existe uma consequência. Essa abelha, ela não vai continuar a vida dela da mesma forma como antes. Né? A abelha, na verdade, ela nem sobrevive depois que ela causou esse dano. Mas para ela é uma forma de defesa, né? Forma do animal. Que trazendo para nossa vida, se alguém tenha te causado alguma ferida, se alguém tenha te machucado,
Entrega aqui na mão da justiça, entrega na mão da espiritualidade. A natureza sabe o que faz. Aqui no caso a função da abelha é essa, né? Ela defende a colmeia dela, defende a rainha dela. Então quando ela pica, quando ela solta o ferrão, ela acaba sofrendo a consequência que a natureza impôs. E assim é a justiça divina também na nossa vida. Então se alguém tenha te causado de alguma forma algum tipo de dor que você ainda está arrastando, que você ainda não consegue deixar para trás, se alguém tenha te causado prejuízo, se alguém tenha te causado dor, se alguém tenha te machucado, entrega aqui na lei do universo, entrega na lei da natureza, entrega nas mãos de Deus e deixa que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. Porque o que acontece com a abelha é porque tem que acontecer, não tem como ser diferente. A abelha ela não tem como picar e depois continuar voando normal e voltar para a colmeia e continuar picando, e não tem como. É a natureza, é a lei da vida. Então se alguém tenha feito algo para você, para de arrastar isso aqui com você. E até falo isso porque tem esse 6 de ouro já aqui, que fala muitas vezes sobre nostalgia, fala muitas vezes sobre a gente ficar preso em situações, ficar preso em passado, ficar preso em locais aqui que muitas vezes machucam a gente. Ficar preso aqui em locais que muitas vezes, em situações que aconteceram lá de trás, que muitas vezes fazem com que a gente não consiga realmente ir para frente. O que chega para você agora é algo muito mais recíproco. O que chega para você agora é algo que vem com muito mais generosidade. Se alguém lá de trás tenha feito aqui algo para você, se alguém lá de trás não tenha sido genuíno com você, se alguém lá de trás não tenha feito por você as coisas que você fez por essa pessoa, esses 6 de ouros ele vem mostrando que o que chega agora, que quem chega agora, vai ser algo muito mais recíproco. Vai ser algo que vai ter muito mais apoio, uma troca muito mais intensa, uma troca muito mais genuína. Eu até poderia falar assim, uma aliança muito mais honesta. E de merecimento, porque você merece. Tanto que terá o equilíbrio, né? E a carta da justiça fala também um pouco sobre equilíbrio. A que se faz, a que se paga. E você tem feito coisas boas. Então você merece receber e ter alguém aqui com você que também te faça coisas boas. Lá atrás você já fez aqui a sua parte. Mas se alguém insistiu em machucar, se alguém insistiu em fazer diferente do que deveria ser feito, agora se apega aqui no que o 6 de ouros está te trazendo. Que é muito mais equilíbrio. E aí até vou colocar nele, ele está muito embaixo aqui do 2 de ouros, que também fala de equilíbrio. A partir do momento que você decide aceitar, que você decide entender que você merece mais, a partir do momento que você decide se valorizar, quem chega para você, quem estará aqui ao teu lado, esse novo amor, eu até poderia falar assim, que vai enxergar o teu brilho, que vai enxergar as tuas qualidades, e aí essa pessoa vai também poder te valorizar. Porque eu vejo que é uma energia de valorização muito forte, mas que depende da tua escolha. Principalmente da escolha de cura. Laroê, Maria Padilha, Laroê, Pombogira. Eu vou pegar aqui já o 7 de copas, 7 de espadas junto com 7 de copas. Já vou até pegar aqui essas duas cartas juntas. Porque o 7 de espadas é uma carta que fala muito sobre cautela. Eu acho que você está muito cautelosa, você está muito desconfiada, muito desconfiado. Talvez aí não acreditando muito no amor, não acreditando muito que alguém novo possa aparecer, possa chegar para você. É realmente uma energia de desconfiança o que eu estou sentindo. E junto com esse 7 de copas, né, uma ao lado da outra, fica até difícil também não te dar razão, até falar isso aqui. Toma cuidado realmente para você não se desiludir, toma cuidado para realmente você não cair em fantasias, toma cuidado para que você não se envolva realmente com a primeira pessoa que apareça aqui na tua frente. Não precisa agir com desespero.
sabe? Age com cautela realmente. Nessa parte você não tá errada. Você não tá errado. Quando a gente passa por um relacionamento que causa dores, que causam feridas, que causam mágoas, realmente a gente precisa agir com cautela. E aí o que a Pai já fala pra mim é assim, ó, diz pra ele, diz pra ela, não se entregar pro primeiro que aparecer, não se entregue assim, não sabe, não seja desesperado em já, de repente, encontrar alguém. Assim como você está se escolhendo aqui com esse dois de ouros, saiba escolher quem você deixa participar da tua vida. Você agora já tem muito mais maturidade, você tem muito mais conhecimento, para que você possa agir com muito mais prudência. Eu até falaria isso. Toma cuidado com as tuas escolhas. Tem alguém novo chegando aqui para você. Só não pensa que pode ser de repente a primeira pessoa que aparecer. Tá? Não é porque saiu aqui na leitura que você vai conhecer alguém que vai ser bacana, que você vai conhecer alguém que vai ser uma troca equilibrada, que você já deve querer sair por aí conhecendo, ou se envolvendo aqui já com o primeiro que aparecer achando que vai ser essa a pessoa. Toma cuidado. Usa a tua experiência, usa a tua maturidade para não cair dentro de ilusão. E para que você possa se entregar para alguém que de fato vai te valorizar. Esse 8 de paus que está logo aqui na frente, só um copinho de água, gente, rapidinho. Esse 8 de paus que está aqui na frente, ele vem trazendo movimentos. Só mais uma coisinha que eu até esqueci de falar aqui para vocês. Essas duas cartas aqui, mais uma vez, elas me trazem a intuição de te falar sobre ciúme, tá? Esse 8 de copas aqui principalmente, toma cuidado para você não se desiludir, para você não se iludir por conta de ciúme. E aí não sei se eu tô falando tanto essa palavra ciúme aqui na leitura porque você seja alguém ciumenta, ciumento, ou se você tenha passado por uma relação com alguém muito controlador, que fez com que tivesse de alguma forma despertado esse sentimento dentro de você, tá? Mas toma cuidado só com essa questão de ciúme. E aí cada um tem que adaptar aí pra sua vida e entender o porquê que isso possa estar acontecendo. Talvez por conta de inseguranças, medos e dúvidas, às vezes a gente acaba ficando um pouco ciumento, um pouco mais do que deve, tá? Mas faz atenção só nessa questão. Vamos lá. O 8 de paus é uma carta que fala sobre velocidade, ele fala sobre notícias chegando, sobre conversas chegando, sobre movimentação. E aí, como eu falei lá no início da leitura, quando eu peguei junto com a carta aqui da morte, que realmente é um novo começo, é um novo ciclo, é uma fase em que a tua vida, que a tua espiritualidade está te colocando, está te empurrando para agir. Os avanços, eles começam a acontecer para você, querendo você ou não. Se você continuar aqui parado, aqui como esse 4 de copas, se você continuar fechado, fechada para o que a espiritualidade quer te entregar, pode ser que atrase muitas coisas. É como eu estou falando para vocês muitas vezes durante as minhas leituras. Nós estamos no ano 1. É um ano de recomeçar, é um ano de se abrir, é um ano de se entregar. E é um ano de movimento. Então você precisa agir para que o novo chegue na tua vida. O 8 de paus, ele está me trazendo novas oportunidades e eu estou falando muito aqui dessas novas oportunidades no teu campo sentimental e amoroso. Claramente aqui para mim nessa leitura, a gente está falando, a Padilha está aqui falando sobre uma construção emocional, sobre um entendimento emocional que você está precisando, porque tem alguém novo querendo chegar, mas esse processo de cura, ele precisa acontecer da melhor maneira possível. Você precisa estar pronto, você precisa se sentir pronto para receber alguém. E quando essa pessoa chegar, que pelo que eu vejo que já está breve, muito breve, que nada lá de trás possa atrapalhar. Principalmente a questão do ciúme. Fica atento com a velocidade como as coisas começam a mudar, porque mesmo que você não queira, a tua espiritualidade ela tá aqui te empurrando para esse movimento. É inevitável um recomeço na tua vida, tá? Opa, caiu aqui. É inevitável um recomeço aqui na tua vida. É inevitável transformações aqui na tua vida. Avanços aqui são inevitáveis. Mas o que me preocupa aqui um pouquinho é que no meio dessa leitura, esse 9 de espadas com esse 4 de copas.
que mostra você, talvez de alguma forma, não conseguindo agir. Sabe o que me remete? Eu vou usar aqui uma frase que pode ser que não vá ressoar para todos, mas se me remete quando eu não estou conseguindo olhar para frente, eu não estou conseguindo enxergar o meu futuro. Esse 9 de espadas aqui com 4 de copas, eu não estou conseguindo enxergar o meu futuro, eu não estou conseguindo me ver como uma outra pessoa, eu não estou conseguindo me ver vivendo novas experiências, eu não estou conseguindo me ver mudando a minha vida, mudando a minha história. E é muito triste eu sentir esse tipo de sentimento, tá? Mas é o que eu tô vendo aqui, sentindo aqui de te falar. E aí a Padilha te trouxe até aqui talvez para te dar uma corda, para que você consiga olhar para frente, para que você possa aqui olhar para quem quer chegar na tua vida, para quem está chegando aqui na tua vida, porque não é de passado que a gente está falando aqui não. Aqui nós estamos falando sobre o futuro. Se alguém passou pela tua vida que causou transtornos, entrega aqui na mão da espiritualidade. Lembra aqui da história que eu te contei aqui com a carta da justiça, com a abelha. Mas me parece isso, me parece que essa carta aqui do 9 de espadas, ela tá falando muito sobre não estar conseguindo olhar para frente, não tá conseguindo olhar para o futuro. Tô preso aqui dentro da minha própria mente. Tô preso por conta do que eu vivi, tô preso por conta do que eu passei. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo aqui através do baralho cigano. É um momento aqui de liberar, é um momento de você entender que é um recomeço. Já começou com a carta da morte, né? A carta da morte, ela traz um renascimento, uma transformação muito profunda. E nada mais volta a ser como era antes. Lembra que eu te falei aqui com o 6 de ouros? Que fala muitas vezes sobre coisas do passado que a gente não teve trocas justas. Daqui pra frente as trocas começam a ser muito mais justas. As pessoas começam a fazer por você também, não é somente você fazer por elas. Bom, vamos lá então, baralho cigano, 5 cartas de confirmação ou de algo mais que a pessoa precisa ficar sabendo. Gente, se a leitura ficar um pouquinho longa, peço pra vocês paciência, mas quando a espiritualidade quer falar é assim. Sempre como eu falo pra vocês, eu trabalho mais de 12 horas por dia, chego em casa de noite, tenho que gravar. Hoje eu tô conseguindo gravar esse vídeo aqui junto com uma outra leitura que eu já gravei agora há pouco. Graças a Deus hoje eu tive um pouco mais de tempo. Mas assim, ó, mesmo com a minha rotina corrida, mesmo com o tempo corrido, eu sento aqui e eu espero que a Padilha fale, mesmo que a leitura dure 30 minutos, 40, 50, eu não me importo, tá? O que eu me importo é que você receba uma mensagem que faça sentido e que o que for falado aqui possa acontecer para você acontecer na tua vida. A carta do caminho é algo novo chegando. É uma nova direção, são novos caminhos, são novas escolhas. E aí aqui atrás, ó, mais uma vez me confirmando, são escolhas que você precisa fazer. O caminho, a espiritualidade já colocou esse caminho aqui na tua frente. Mas para onde que você quer ir? Aonde que você quer chegar? Porque sozinho eu não vejo. Sozinho eu não te vejo. Eu te vejo aqui sim com outra pessoa, tem alguém chegando aqui para você. E que essa pessoa vai chegar e muda muita coisa, tá? Pro positivo. Mas essa carta aqui do caminho fala mais uma vez de escolha. Você precisa escolher renascer, deixar para trás o que precisa ser deixado de alguma forma. E tenho certeza que você sabe o que é que você está carregando aí com você, o que é que história é essa que você está aqui arrastando aqui ao teu lado. Até diria sem necessidade, me desculpa falar essa palavra, mas é o que eu sinto aqui. Mas aqui a carta do caminho, ela vem me mostrando que você precisa de escolha, que você precisa agir. Ó aqui ó, o urso, ciúme. Lembra o que eu te disse? Fala se a Padilha está conectada aqui comigo ou não. A carta do urso, ela fala muito sobre ciúme, de alguma forma alguém novo chegando aqui na tua vida e por conta de experiências do passado, você agindo de uma forma um pouco mais ciumenta, um pouco mais ciumenta ou controlador, controladora, e aí podendo estragar aqui algumas coisinhas, hein? Faz atenção com ciúme, não permita que o passado interfira na história maravilhosa que a espiritualidade está querendo trazer para você daqui para frente. Ó, aqui o navio, te falei lá atrás. Isso aqui é mais uma confirmação. O urso aqui, ó, 3 confirmações já, na verdade, né? O caminho falando aqui das tuas escolhas, para que você entenda que essa leitura ela tá falando com você. A carta do urso, que é o controle e o ciúme, que foi algo que eu te citei lá atrás também. E lembra que eu te falei lá na carta do 2, quanto na carta do 3 de paus, que os barcos que me chamaram muita atenção? Agora a Padilha trouxe aqui, ó, mais uma vez confirmando mudanças na tua vida. As coisas não voltam a ser como eram antes. Com toda essa maturidade, com toda essa experiência que você tem adquirido, com o que você adquiriu, o que você tem para viver daqui para frente é algo muito mais extraordinário, algo muito mais concreto, algo muito mais próspero,
mas que as coisas elas vão acontecer no tempo delas, as coisas vão acontecer no tempo certo. Eu sempre falo assim, ó, quando a carta da morte ela aparece, que fala de transformação futura, e a carta do navio ela também aparece na mesma leitura, é porque é como se fosse assim, ó, eu estou indo para não voltar mais. Sabe assim, o que é passado vai ficar para trás e daqui para frente é algo novo, daqui para frente são novas experiências, são novos amores, são novas pessoas. E essa que é a fase que você entra. E 2026 é um ano que vai te chacoalhar, tá? De alguma forma vai te chacoalhar. Se é que já não está te chacoalhando, tá? E aí assim, ó, quando chacoalha, as moedinhas podem cair do bolso. Aqui, ó, a carta do livro. Esse livro aqui ele me remeteu muito na minha mente, mais uma vez, como sabedoria. Como se tudo que você tivesse aprendido, como toda a bagagem que você carrega com você, que você carrega dentro do teu peito. Sabe, não permita, ou não continue permitindo que alguém lá de trás possa ter de alguma forma causado aí dores, possa ter causado cicatrizes em você, que ainda estejam te machucando, que ainda de alguma forma estejam te impedindo de conhecer pessoas novas, tá? Que estejam mexendo aí com a tua autoestima, que estejam mexendo com o que você é, com a tua força, com o teu poder pessoal, e principalmente que estejam te atrapalhando de relacionamentos futuros, de relacionamentos novos. Tem a parte me traz aqui na minha mente, não sei, pode ser que não ressoe para todos o que eu vou falar agora, mas de repente alguém que tenha saído da tua vida e que tenha dito que você não seria mais feliz com ninguém. E talvez você possa ter enraizado de alguma forma isso dentro da tua mente. E aí, gente, é algo muito importante, quando a gente enraiza sentimentos dentro da gente, quando a gente solta palavras da nossa boca, essas coisas acontecem. Então, a partir desse momento, ao invés de você enraizar dentro de você, que você não vai ter sorte de novo com o relacionamento, que você não vai ter sorte de novo no amor, comece a soltar palavras aí onde você vai encontrar felicidade, onde você vai ser feliz novamente no amor. Porque agora você está muito mais sábio, muito mais maduro, muito mais madura. Não vejo o que eu estou falando com crianças, não. Estou vendo o que eu estou falando com pessoas que realmente entendem muito já sobre a vida. Entendem muito. E principalmente você está muito pronto para escolher. Você está muito pronta para decidir que caminho é esse aqui que você quer seguir. Ou a carta da lua. Suas intuições muito mais aguçadas, eu até diria isso. De alguma forma, a tua espiritualidade é que ela está tentando falar muito contigo, que a tua espiritualidade ela está tentando te trazer intuição, mas principalmente eu olho aqui para essa carta aqui da lua, eu tenho muito um sentimento de cura emocional. E poucas vezes eu olho para a carta da lua do baralho cigano e eu tenho esse sentimento de cura emocional. Mas eu vejo que realmente, sabe assim aquela lua crescente? Eu olhei para cá, eu vi essa imagem que me remeteu muito à lua crescente. Como se daqui para frente você fosse de fato mudar de fase. Como se de fato daqui para frente você entra numa nova fase onde você começa a crescer, onde o teu brilho ele começa a renascer. Eu até posso falar que seria realmente essa lua crescente aqui, seria você ressurgindo, tá? Seria você ressurgindo, seria você sacudindo aqui a poeira e se livrando aqui de algo que tem te atormentado para muitos de vocês por alguns meses, mas para outros de vocês aqui até mesmo por anos. Alguns anos aqui da tua vida perdidos, remoendo situações que foram lá de trás. Se de repente você até pensa que alguém tenha praguejado a tua vida, que alguém tenha de alguma forma que interferido no teu caminho, nos teus planos emocionais, que alguém tenha interferido aqui nos teus emocionais, realmente vou falar isso. Porque como eu disse ali atrás, pode até ser que alguns de vocês aqui tenham passado por uma situação onde alguém possa ter praguejado a tua vida, onde alguém possa ter dito que você não seria mais feliz no amor. E aí a carta da lua, ela vem me falando agora sobre uma cura emocional muito profunda, onde você se desprende de tudo isso. E para fechar essa leitura, porque eu acho que eu já falei bastante coisa, eu acho que já está bem completa, junto com a carta da lua, mais uma vez eu vou te trazer aqui a carta da justiça com essa ilustração aqui, ó, da abelha que picou e agora ela vai colher as consequências dela, tá? Entrega para o universo para que cada um colha as suas consequências. E a carta da justiça com essa figura aqui da abelha, a abelha depois que ela pica, ela morre, não é assim? Então vamos deixar aqui, ó, vamos enterrar o passado, vamos deixar para trás e você renascendo, você ressurgindo aqui das cinzas e tomando posse das bênçãos que a espiritualidade ela quer te trazer. Tem algo chegando aqui para você, tá? Você merece, você já está podendo visualizar, espero que você até já esteja conhecendo uma pessoa nova, só que como a página te falou, não te entrega para o primeiro que aparecer.
tá? Não é bem assim que as coisas elas vão acontecer na tua vida. As coisas elas vão acontecer de uma forma que você vai entender, que você vai compreender. Mas aqui, ó, você tá aqui, ó, olhando para frente, olhando para o futuro, desejando um futuro melhor, muito mais saudável, e já tem algo vindo aqui ao teu encontro. Eu desejo que essa pessoa chegue e traga realmente muitas transformações na tua vida, que essa pessoa possa te fazer feliz e que você também possa fazer essa pessoa que feliz. Eu acho que vocês dois merecem. Vocês dois merecem. Entrega ao passado aquilo que é do passado, hein? Bom, gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar aqui nessa leitura, tá bem completa. Fica só mais um pouquinho aqui comigo, só pro meu recadinho final. Eu gosto desse tarô aqui, desse deck, tarô das abelhas, porque quando ele traz as mensagens, ele traz umas mensagens muito profundas. Eu não indico esse deck aqui para quem tá começando, tá? No tarô. Não indico mesmo, porque precisa ter bastante conhecimento com as cartas para poder usar. Mas se você já é um tarólogo experiente, saiba que se você comprar esse deck aqui, você vai ter, como é que eu posso te falar, muita intuição vindo aflorando, principalmente para leituras, eu percebo assim, muito mais emocionais. Muito mais emocionais. Bom, gente, se você chegou até aqui, se você quer ajudar o meu canal, se você quer contribuir para o crescimento desse canal, lembrando vocês que eu estou com um projeto com os planos de voltar a morar no Brasil. Então, para que isso aconteça, eu preciso construir minha sala de atendimento, para que eu possa trabalhar, para que eu possa gravar os vídeos aqui para o YouTube e para que eu possa me dedicar aqui para o canal cada vez mais, trazer mais vídeos. Eu tenho também a intenção de fazer um canal onde eu vou postar vídeos de leituras de signo, que é algo que vocês pedem bastante, é algo que eu gosto de fazer. Eu até já gravei algumas leituras aqui de teste e gostei muito do resultado. Só que por enquanto eu não tenho tempo, tá? Então assim, para que eu possa fazer tudo isso para vocês, para que eu possa trazer cada vez mais mensagens e trabalhar com o canal, quero convidar vocês que cliquem no botãozinho de membro que tem aqui embaixo, onde vocês podem fazer uma doação para o meu canal através dos membros. Por enquanto eu não estou conseguindo criar conteúdo exclusivo, porque a minha rotina aqui na Alemanha ela é muito puxada. Já para trazer os vídeos para o canal já é bem cansativo. Porém, assim que eu voltar a morar no Brasil, eu tenho muitos planos legais, vai ter um conteúdo extra para membro. 2 conteúdos, na verdade, não vou contar para vocês por enquanto o que é, que eu gosto de falar das coisas quando elas já estão acontecendo, tá? Mas sim, vai ter conteúdo extra para membros, sim. Peço para vocês que façam, se inscrevam aqui embaixo no botãozinho, porque vai me ajudar financeiramente com o canal. Eu sou monetizado já no YouTube, graças a Deus, mas eu ganho muito pouco ainda com isso. Ou então, se você não quer se tornar membro, aqui na descrição do vídeo tem também o Live Pix. Vocês podem clicar ali, doem o valor que vocês puderem, que sentir no coração para doar, ou então através do Pix herdeiro-da-magia@gmail.com. Lembrando vocês que pode ser doação de 1, 3, 5, 7 reais, o valor que vocês sentirem no coração de vocês. E vai ser, obviamente, para que eu possa construir a minha sala de atendimento e voltar a morar no Brasil o quanto antes. Gente, todas as pessoas que estão doando para o meu canal, tanto os membros quanto através do Pix, do Live Pix, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. E esse caderno que todos os dias eu faço minhas rezas, eu faço minhas orações. E eu peço que a Padilha abençoe 7 vezes mais as pessoas que estão aqui me abençoando. Que na casa de vocês não falte alimento, não falte comida, que vocês tenham fartura, que vocês tenham abundância e que tudo aquilo que vocês me abençoem que retorne para vocês com muitas e muitos mais bênçãos. Assim como eu sei que cada um tem um problema, cada um deve estar passando por um momento difícil, uma situação nova, ou está buscando como até apareceu aqui nessa leitura, de repente um recomeço, tá? Então, independente do que você esteja passando, eu coloco o nome aqui nesse caderno e eu peço que Maria Padilha abençoe a cada um que está me abençoando, tá bom? Bom, eu acho que eu trouxe uma leitura que foi muito forte, uma leitura hoje veio muito intuitiva. Então eu te convido, se você gostou, te inscreve aqui no meu canal. E lembrando vocês, vídeos segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 17 horas no horário de Brasília, tá bom? Deixa um beijo no coração de todos. Amei estar aqui com vocês mais um dia, mais uma vez, e a gente se vê então na nossa próxima leitura. Tchau, tchau.